Entrevista. Educar o filho não está nada fácil. Muitas vezes os pais não sabem como agir e acabam empurrando para a escola a educação e a aprendizagem que deveria ser ministrada dentro de casa. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo ao vivo a psicóloga Mariane Braga, que está aqui para conversar e passar todas essas informações. Mariane, em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz, muito agradecida com esse convite. Imagina, nós que estamos felizes. Inclusive, é um assunto que, hoje em dia, o profissional de educação, o professor, ele é chamado de educador. Sim, muito pertinente essa sua colocação. Até você começou com uma frase que está muito em pauta no dia a dia, porque eu tenho muito contato, né, com escolas, com direção de escolas, com professores, e uma das questões que eles colocam, muitos deles, né, é que eles se sentem muitas vezes sobrecarregados, porque a tarefa da escola não é educar os seus alunos, mas sim transmitir conhecimento. Mas muitas vezes alguns professores acabam fazendo o papel de pai e mãe, e assumindo um papel que não cabe a eles, e ficando muito sobrecarregados, aumentando a carga de estresse, né? A gente sabe que muitos professores trabalham em 2 períodos, e para eles ficam sobrecarregados com uma demanda que não cabe a eles, né? Então, por exemplo, é em casa que se deve aprender a dizer bom dia, os bons modos, boa tarde, por favor, com licença, me desculpe, me perdoe. É em casa que se aprende a dizer muito obrigado. Eu errei, reconhecer quando errou, quando está errado. Esse é o mais difícil até para os adultos, viu, Mariane? Até para os adultos, é desafiador, né? É complicado, dói, né? Dói no ego da gente. Sim, com certeza. É em casa que se aprende a ser honesto, a ser pontual, né? Em casa que se aprende a ser solidário, a respeitar as pessoas, os colegas, os idosos, os professores, a respeitar as autoridades, né? A escola, ela vai ser transmissora de conhecimento, mas que a educação cabe aos pais, aos responsáveis legais, enfim, em casa que você vai aprender a comer de tudo, a não falar de boca cheia. Não é na escola que você aprende a não falar de boca cheia, é em casa que você vai aprender a ter higiene pessoal, né? É em casa que você vai aprender a não jogar o lixo no chão, a ajudar os pais nas tarefas diárias, a manter uma organização. Então, hoje em dia, o que a gente percebe, eu não sei se tem professores ouvindo agora essa entrevista, mas acredito que muitos irão concordar comigo, que existe aí uma demanda que está sendo transferida para a escola, mas que não cabe aos professores assumirem isso, né? Mariane, quando eu era criança, se eu fazia alguma coisa errada, o professor me chamava atenção, chamava os meus pais, e quando os pais chegavam na escola, eles conversavam com os professores, com a diretora, se fosse o caso, e a criança, ela era repreendida, não é? De uma maneira correta, inclusive. Professor, diretor e pais ficavam todos em uma mesma posição e a criança entendia que ela tinha errado. Hoje, quando o professor, o diretor chama os pais, ele está iniciando uma batalha, porque os pais tendem a chegar à escola e tomar partido para o lado do filho. Como que você analisa tudo isso? Eu analiso tudo isso, que isso é realmente vira um caos. Por quê? Porque a criança não fica com uma referência, né, do que é o certo e o que é o errado, né? O limite, até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. E o que acontece? Essa discordância entre os adultos, muitas vezes, faz com que a criança acabe sabotando os adultos, né? Até estimula esse comportamento de rebeldia. Então, o ideal é que os adultos possam entrar em consenso. Todos os adultos que estão envolvidos, que estão próximos a essa criança, escola, direção, os pais, que entrem em consenso, né? Numa determinada situação em que a criança errou,
ter o cuidado, porque os pais, é claro que vão sempre em defesa do seu filho, mas antes de ir em defesa do filho, entender a situação. O que será que aconteceu na escola? Qual foi o fato? Qual a situação? Né? Por que o meu filho está sendo penalizado? Será que ele teve uma advertência, assinou uma advertência? Qual a razão disso? Né? Porque se muitas vezes, na nossa vida, no mundo aqui fora, o que os pais têm que ter a clareza de que é preciso que a gente entenda que as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, serão os adultos de amanhã. E cabe a nós, e cabe aos pais, prepararem os seus filhos para os desafios que esses futuros adultos irão enfrentar. Essa é a missão dos pais. Então, quando o seu filho tem uma atitude errada e os pais vão lá e não o penalizam de alguma forma, ou acabam passando a mão na cabeça, que tipo de cidadão que ele vai estar preparando para o futuro? Eu já não estou pensando nem aqui na frente, eu já estou pensando, não penso no presente, eu penso lá no futuro. Qual o tipo de adulto que a gente está preparando para essa sociedade? Né? Um delinquente, um inconsequente. Então, é importante que escola, os pais estejam caminhando juntos, que tenham uma relação amigável com muita comunicação, que exista a participação dos pais na vida escolar dos filhos, que eles sejam presentes, né? E que, se o filho foi penalizado, que eles procurem entender o que está acontecendo ali, o que aconteceu de errado, até para esse filho ter a clareza, né, dos caminhos, o que é certo, o que não é, porque é em casa que esse filho vai aprender a ser ético ou não. Isso não é a escola que vai ensinar, mas a escola também tem regras, e se ele estiver fora, de alguma forma, isso vai gerar alguma consequência. Então, aprender a ser ético, valores, como eu já disse no início, na introdução, valores humanos, isso a gente aprende, em primeiro lugar, é em casa. Claro que tem influências religiosas, né, outras influências do meio externo que nós vamos ter ao longo da nossa vida, mas a primeira escola é a casa da gente. Né? E aí que entra a questão da observação dos adultos, porque não existe aquele ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Com criança isso não cola. Criança observa muito o comportamento dos adultos. Então você tem que ser coerente com o que você fala com as suas atitudes, porque eles te observam mesmo, e até nas pequenas coisas. Né? Dia desses eu gosto de sempre ilustrar minhas entrevistas com exemplos. E dia desses eu achei engraçado, até achei engraçadinha a situação, porque uma criança, né, a mãe estava muito brava, comentando no consultório que essa criança tinha aprendido a mentir. E essa criança estava mentindo, contando mentiras. E um dia, né, numa situação, atendendo a criança, essa criança comentou comigo: ô tia, eu tô meio confuso. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque esses dias tocou o telefone em casa, e aí a minha mãe, na hora, já em estado de alerta, falou: se for tal pessoa, eu não estou. Esse menino de 5 anos ficou confuso, porque falou, como assim? A minha mãe não tá, mas ela tá aqui na minha frente, mas ela tá falando que se for tal pessoa, ela não está. Tá mentindo. Tá mentindo. Quer dizer, é um exemplo aparentemente bobo. Mas ele aprendeu. Mas ele aprendeu. Quer dizer, ele falou assim, não, minha mãe está aqui, mas é incoerente, está confuso para mim eu falar no telefone que ela não está em casa, que ela saiu e que ela vai demorar. Né? E ainda teve esse complemento aí. Então, ou seja, só minta quando eu disser que você pode mentir. É uma situação que, na verdade, nem a mãe teve essa percepção. Né? Ela não teve essa percepção, mas a criança estava aprendendo a mentir dentro de casa. Dentro de casa, né? Então, é muito importante que exista, né, tem esse cuidado com a postura, com as atitudes, com o que se fala. Não adianta pai e mãe bater em criança porque fala palavrão na escola, se dentro de casa a criança ouve palavrão o tempo todo, né, dos próprios adultos. Né? E depois na escola a diretora reclama, a professora, seu filho, né, tá falando muito palavrão para os colegas. Né? Ah, não, mas ele está aprendendo na escola, será? Então são coisas para se pensar, para se refletir, né? Que às vezes os pais não têm essa percepção, mas nas pequenas coisas, nas coisas simples, a criança está antenada. E ela aprende o bom, mas também aprende o ruim.
né? Essa questão de apanhar, eu até ia falar isso. A criança faz algo de errado, aí o pai a repreende batendo. Assim, dá um tapinha para que ela não faça mais. Isso é viável para que a criança não volte a fazer? Ou você acha que o melhor é colocar ela de um castigo para que ela pense sobre o que ela fez de errado? Tá. Olha, eu particularmente, eu não tenho nada contra um tapinha. Sabe, um tapinha leve, né, diferente de pais que a gente vê casos que às vezes espancam mesmo, eles não têm o limite, né, da força que eles colocam ali, é completamente diferente, uma criança que é espancada, que fica, né, com marcas, e que são formas de correção que totalmente incoerentes, né. Agora, um tapinha, o pai tendo a noção da força que ele está colocando ali, né? Eu não vejo nada, não vejo problema algum. Mas, porém, às vezes esse tapinha para a criança não significa nada. Às vezes aquele tapinha não necessariamente vai ser um corretivo. Eu, particularmente, sou mais favorável na punição, na correção, em retirar da criança algo que seja importante para ela. É aí que ela aprende. Eu acho que é aí que ela aprende. Uma boneca, ou videogame. Ou videogame, ou por essa semana não tem televisão, ou vai ficar tantos dias sem aniversário de festa de criança. Eu acho que, às vezes, o tapinha para criança fica até banalizado. Sabe? Ele sabe que vai doer ali na hora, doeu na hora, passou dali uma hora, minha vida tá normal, eu vou pro meu videogame, eu vou pro computador, eu vou estar com o celular na mão. Vou mentir de novo. Entendeu? Então, a criança, aquela tapinha que foi na hora. Então, eu, particularmente, eu acho que sente mais quando é algo que é importante, quando é retirado provisoriamente, algo que é importante para a criança. Não sei, o que vocês pensam a respeito? Vocês acham que faz sentido? Todo sentido. Quando você fala que vai tirar o videogame, né? O celular, a internet, é onde eles, né, ficam até brancos, né? Não, né? Não faça isso. Aí tem aquele pai também que às vezes fica com dó e não tira. Isso também não pode acontecer, né? Fala que vai tirar e depois não tira. Perfeita a sua colocação. Isso é algo que eu sempre falo, mas eu acho que é importante estar sempre repetindo e reforçando. Quando vocês prometerem algo para a criança, ou falar, olha, você não vai sair hoje, ou você não vai mais, fez uma falta de educação, uma feiura, não vai numa festa de aniversário mais hoje. A criança pode fazer birra, espernear, o que for. Palavra dita é palavra cumprida. Se vocês querem ter o respeito das crianças, dos seus filhos, palavra dita é palavra cumprida. Ou não fala. Ou não fala. Na dúvida, então não fala, porque essa criança, se você na última hora recuar, amolece o coração, amolecer e a criança te levar na conversa, acabou-se. A criança já ficou mal acostumada. Ou falar na raiva, fala qualquer coisa na raiva e depois não cumpre nada daquilo. A criança vai se condicionando. E vai falar, meu pai não tem palavra e ele sabe que ele volta atrás, ou minha mãe volta atrás, então eu posso fazer de novo. É bem por aí, a criança vai ficando mal acostumada e ela entra nessa questão mesmo. Ela falou assim, não, eu não... meu pai, as coisas que ele fala eu não levo a sério, porque depois ele volta atrás, ele sempre volta atrás. Então o que acontece? Aquela criança começa a manipular o contexto e os adultos à volta dela, porque devagar ela começa a perceber a reação de cada um e os pontos fracos. Aí a hora que acontece de proibir mesmo, acontece dessa criança que eu já vi casos, ficar irritadíssima, ou ter um excesso de irritabilidade, querer bater nas outras crianças, querer bater no pai e na mãe, criança pequena mesmo. Tudo isso você já tem que começar a definir, e a criança tem que ter muito claro, desde cedo, ela entender o que é o sim e o que é o não. Não existe esse meio sim ou meio não. Não tem isso. Mais ou menos na educação infantil não existe. Ou é sim ou não, ou pode ou não pode, ou é permitido ou não é permitido. Em que circunstâncias é permitido, em que circunstâncias não é permitido. Por quê? Já estamos mais uma vez pensando lá na frente. Se a criança não tiver muita clareza e não respeitar esses adultos desde cedo, os adultos tiverem firmeza no discurso deles, discurso, fala, ação, o que vai acontecer? Na adolescência você perde o controle da situação. Porque quando era mais cedo, quando mais jovem, não tinha regras bem definidas, não existia esse respeito. Não, meu pai quando fala, ele fala uma vez só. Eu vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, eu me lembro, o meu pai me contava que o meu avô não precisava nem, dependendo da situação, ele não precisava nem falar. Era o olhar. Só o olhar
o olhar dele, os filhos já sabiam. Opa, já entendiam quando era um olhar de reprovação. E respeitavam, porque entendiam que se não... se ultrapassassem dali, ia ter uma consequência. Então, o que acontece? Antigamente, às vezes, só no olhar, o olhar já dizia muito, né? Com certeza. Então, o que ocorre hoje é que muitas vezes os pais têm uma dificuldade maior para colocar esse limite, não é por mal, não é por falta de amor, ou até pela questão da firmeza, não é por falta de amor, nem boicote à educação que está sendo dada ao filho. Mas houve uma mudança nessa questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, né? As mães estão contribuindo, né, com a manutenção do lar, da casa, os pais estão trabalhando mais. Esse consumismo desenfreado, a realidade que a gente vive, os pais têm trabalhado muito e muitas vezes até para suprir algumas carências pela falta de tempo com os filhos. E aí é que está o problema. Quando existe uma culpa pelo tempo que eu não tenho com os meus filhos, uma culpa por algo que eu deixei de fazer numa determinada ocasião, os pais ficam mais fáceis de serem manipulados. Quando existe culpa, eles ficam mais vulneráveis, né? E aí a dificuldade de pôr o limite, né? E isso é um conflito, que eu vejo muitas mães em conflito, em sofrimento, porque elas precisam trabalhar, né? E não tem um tempo, né? E muitas vezes não tem o tempo que elas gostariam de ter com esses filhos, de ter a disponibilidade que elas gostariam. E é onde eu coloco, gente, não é quantidade, é qualidade. Às vezes uma boa conversa, você pode ter uma boa conversa em 15 minutos. Não precisa de um dia todo. Não precisa de um dia todo. É qualidade. Qual a qualidade desse contato? Qual a qualidade dessa conversa? Qual a qualidade do olhar para com o outro? Então, esse é um dos dramas que eu percebo, principalmente com as mães. A falta de tempo com os filhos, que gera uma culpa muito grande, e a partir daí a dificuldade de, em algumas situações, serem mais firmes, de se posicionarem, né? Tem um caso que eu conheço uma pessoa, ela coloca a criança na creche e ela tem isso de ter essa culpa de não poder ficar com a criança o tempo todo. E essa criança, ela tem um repúdio a não. Ela não gosta de ouvir a palavra não. Então, tudo que ela vai fazer, ela dá uma contornada, a mãe, para não dizer não à criança. E eu já falei, olha, se você não dizer não agora, falar não agora, mas para frente vai dar problema. E às vezes quando a criança fica comigo, se você fala não, é uma gritaria, se joga no chão, tira a roupa, e porque você falou não para a criança, ela não aceita que fale não. Então é uma coisa assim bem complicada, porque na creche tem toda uma disciplina e aí chega em casa já tem uma outra situação. Sim, porque a creche já vai começar a trabalhar as regras. Assim como numa escola também tem regras. Na escola tem horário de entrada, tem horário de intervalo, tem a questão do uniforme, tem horário para ir ao banheiro, o lanche. Então, já está te preparando para o mundo aqui fora, que também, né? Você vai conviver com outras pessoas, você não vai fazer tudo sempre do seu jeito, da sua maneira, né? Você vai ter que se adequar em algumas situações, né? E o que acontece é... Essa mãe provavelmente tem realmente essa culpa muito grande e é onde a criança percebe essa fragilidade e manipula. Mas ainda está em tempo dela corrigir. Ela junto com o pai, eu não sei se mora com os avós, quem que mora junto, né? Que atualmente a gente vê novos arranjos familiares, né? Crianças que muitas vezes acabam tendo o apoio dos avós, que moram junto ou moram perto, enquanto os pais estão trabalhando, os avós que cuidam das crianças. Então é importante que os adultos entrem em consenso, que falem a mesma língua, né? E que essa mãe, ela tenha consciência de que dizer não é algo ruim. Muitas vezes a gente tem que dizer não para quem a gente ama, sim, pensando no bem de quem a gente ama, né? Nem sempre eu vou tudo vai ser eu sempre vou dizer sim para tudo que as pessoas que eu gosto. Muitas vezes eu também tenho que me posicionar, né? E preparar essa criança para ser um adulto competente para lidar com as frustrações que o mundo vai preparar. Uma coisa é certa, pais e mães, se seus filhos não aprenderem a lidar com as frustrações desde cedo, podem ter certeza que a vida vai ensinar.
E a hora que a vida for ensinar, aí é mais doloroso. Aí é muito mais difícil, porque não teve um preparo, não criou-se uma estrutura para isso. Né? Aqueles adultos, a gente vê tanto adulto que muitas vezes age que nem criança. Adultos que agem, que regridem diante de um não. Levam um não da vida e regridem, sapateiam, fazem birra, né? Ficam de cara feia e faz pirraça para outra pessoa. Quantas vezes a gente vê adultos tendo atitudes infantilizadas? E tem aqueles que já são mais maduros, né? Que lidam muito bem com o não. Não deu certo tal situação, não deu certo tal relacionamento, ou não deu certo nesse emprego. Vida que segue. A vida continua. Vamos buscando oportunidades melhores, vamos buscando novos desafios, mas não ficar brigando, sapateando, não vai fazer o outro mudar de atitude. Pelo menos no mundo aqui fora, não vai. Né? Agora, a criança, quando é pequena, os adultos têm que entrar em consenso e quando tiver que corrigir, ter a firmeza, colocar para a criança, olha, doce antes do jantar não pode, a sobremesa vem depois da comida. Ter a firmeza de que a tranquilidade de que você está fazendo o melhor para essa criança e fazendo o melhor para ela, não há lugar para culpa, não há espaço para culpa. Quanto à questão que você colocou de ter pouco tempo disponível, é você aproveitar da melhor maneira possível esse tempo. Na hora que tiver que corrigir, corrija. E na hora que tiver que ser afetiva, falar de uma maneira mais suave, branda, também fale de uma maneira mais suave, branda. Tem os momentos. É a qualidade, né? E é a qualidade desse momento, desse convívio. Mãe e pai têm intuição. Eu acho que independente do que a psicóloga está colocando aqui hoje na entrevista, para quem estiver ouvindo agora, filho não nasce com manual de instrução. Nenhum. Você pode ter 2, 3 filhos. Não é a mesma coisa, não são iguais. Cada um tem um jeito, tem uma maneira, para cada um você vai ter... Nem os dedos da mão são iguais, Nem os dedos da mão são iguais, imagina. Então, para cada um você vai ter que ter uma forma para lidar, para conversar, para abordar. Os filhos não são iguais, não tem receita pronta. E eu acho que nessa hora é muito válido também seguir a intuição. A intuição. O que a tua intuição de mãe te diz nesse momento? Como conversar, né? Como abordar determinada situação. A intuição eu acho que também ajuda bastante. Mariane, nosso tempo está chegando ao final, mas assim, eu quero que você ainda responda uma última questão rapidamente. Você disse durante a entrevista que os pais têm que entrar em consenso, não é? Mas nós percebemos que às vezes um pai é mais liberal, o outro é mais fechado, e o casal analisa de maneira diferente as mesmas situações. Aquilo que de repente para a mãe é um drama, para o pai é algo tranquilo, que não se dá nem importância. Nesse momento, como que o casal pode agir para não ter conflitos? Tá, uma boa pergunta. Eu acho que sempre conversar, se teve uma determinada situação e na hora, vamos supor que o pai teve uma atitude que a mãe reprovou a atitude do pai, não manifestar isso na frente da criança. De forma alguma, desautorizar o adulto na frente do filho. Se o pai teve uma postura que a mãe não concordou, ou o contrário, né? A mãe na hora foi muito permissiva e o pai não concordou com a atitude da mãe, nunca, de forma alguma, chamar atenção, um adulto chamando a atenção do outro na frente da criança. Porque se a criança perceber que entre os adultos não existe acordo, a criança aí é que ela se aproveita mesmo da situação e vai deitar e rolar. Então, o que acontece? Sempre no horário reservado, longe da criança, à noite, no horário mais tranquilo, de modo que não esteja na presença da criança, que os adultos possam conversar a respeito e entrar num acordo. Falar, olha, hoje tal situação, eu achei que você foi muito severo, ou o contrário, você foi permissivo demais, eu acho que a gente tem que entrar no equilíbrio. Eu penso assim, refletirem e pensarem juntos. E o que é mais importante, que um não entenda a fala do outro como uma crítica. Olha, eu estou te criticando, o marido criticando a esposa. Não receber isso como uma crítica, mas como um depoimento. Olha, eu estou dividindo com você que naquele momento eu acho que não foi a atitude mais sensata, né? Nunca, jamais corrigir na frente, um adulto corrigindo o outro na frente da criança. Mas depois sentar, conversar com tranquilidade, um acolhendo a fala do outro,
de uma maneira madura, né? Porque ambos querem o melhor para essa criança, então estão pensando juntos, unindo forças e não disputando forças, porque quando a mãe fala uma coisa, o pai fala outra, na verdade enfraquece, a corda fica frouxa, a educação fica frouxa, porque um acaba disputando poderes com o outro. Aí entra essa questão de egos, e ali pode gerar até conflito conjugal, por não haver acordo na forma de educar os filhos. Então, conversar numa boa, um acolher a fala do outro com carinho, com respeito, não como crítica, e pensar junto sempre no meio termo, o equilíbrio, nem frouxo demais e nem rígido demais. O equilíbrio é sempre o melhor caminho.